Principal motivo que impede e te sabota constantemente a sua questão do investimento. Olá, amigos, eu sou Augusto Fernandes e ajudo você, investidor iniciante, a multiplicar o seu dinheiro com segurança. Se você é CLT ou empreendedor, fica aqui nesse canal e assiste esse vídeo até o final, que com certeza você vai descobrir a principal questão que te sabota em investir. Muita gente, quando fala sobre investimentos, tem dúvidas, e é normal, tem medo porque não conhece. E estas são as duas principais questões que, de alguma forma, dificultam. Mas o principal ponto, por conta disso, do medo e das dúvidas, que acabam sendo, né, estão ligadas, é a questão de não começar. Muita gente diz assim: "Ah, eu não invisto porque eu não tenho dinheiro, não sobra dinheiro". Se você é CLT, tem um emprego, ou se você é empreendedor, pequeno empreendedor, passa dinheiro na sua mão, você tem como investir. A maioria de nós não começa, porque eu lembro de mim lá atrás, porque não tem, primeiro, a coragem de se pagar primeiro, que é o principal ponto, e segundo, não começar. Eu poderia encerrar o vídeo aqui. Você não investe, a principal sabotagem é simplesmente não começar. E aí vem as objeções, as historinhas que contamos para nós mesmos. Quer ver um exemplo? A gente diz assim: "Ah, eu não invisto porque eu não tenho dinheiro, é simplesmente eu não tenho dinheiro". Será que é verdade? "Ah, não, todo o dinheiro que eu ganho é para pagar minhas contas essenciais, água, luz, telefone, aluguel, combustível". Ok. Agora raciocina comigo. Eu e você sabemos que a gente já atrasou uma conta essencial. Eu e você, não tem um ser humano na face da terra que não comece a sua atividade profissional, seja no seu empreendimento, seja na sua questão CLT, que ainda não tenha atrasado uma conta qualquer, mesmo essa essencial. E por que que atrasa? Porque em algum momento desse processo, de relação com o dinheiro, encontrou motivos para eleger prioritário outro compromisso. Às vezes uma viagem, às vezes um lazer, às vezes um gasto excessivo, e aí faltou o dinheiro, né, faltou, é muito comum a gente falar assim, as pessoas falarem assim: "Ah, o problema é que eu ganho pouco", ou "O problema é porque eu deveria ter 2 empregos, um para os meus gastos, um para minhas contas". Sim, tudo isso é verdade, tudo bem, mas nós atrasamos as nossas contas porque elegemos, de algum momento da vida, outras prioridades. Conta é prioridade, então a gente elege em algum momento. E aí falta até para o essencial. Se a gente elege para outro compromisso, se falta para as contas essenciais, por que não eleger por investimento? Olha, eu sempre falo para muitas pessoas que eu atendo aqui, e algumas com processo de dívidas imenso, que não tem como sair da dívida se você não se tornar um investidor. Parece um contrassenso, mas como eu vou investir se eu não tenho dinheiro? Essa que é a questão. Você deve porque não é investidor. Porque se você fosse investidor, saberia se pagar primeiro, saberia se priorizar, saberia cuidar do seu futuro e começar a investir. "Ah, Augusto, mas eu não tenho dinheiro". Eu postei ontem várias vezes, tá lá no story, deixa eu ver se ainda está no story, eu estou gravando isso no sábado pela manhã. Eu mostrei ontem várias vezes que é possível investir com pouco dinheiro. Existem investimentos que são, baixo valor. Por exemplo, eu não sei se dá para ver, dá, aqui dá para ver. Ó, isso não é uma recomendação, tá, gente? É uma ação, um banco, você se torna sócio, até porque esse vídeo é gravado, estou gravando sábado pela manhã, 8 horas, no dia 29 de abril de 2023. Isso aqui é uma ação de um banco que custa simplesmente R$ 1,53. Já pensou? Eu poderia fazer assim: seja sócio de um banco e ganhe lucro dele, porque esse banco, periodicamente, ele divide os lucros com os acionistas e ganhe lucro com o banco a partir de R$ 1,53.
Você tem R$ 1,53. Ah, Augusto, tem dia que eu não tenho, é verdade, tem dia que ninguém tem, mas tem dias que sim. E é essa a questão do dia de se pagar primeiro, e é essa a questão de começar. Gente, o principal desafio, a principal dificuldade é começar. Ah, Augusto, tá certo, eu concordo, eu quero começar. Por onde eu começo? A primeira coisa é definir um objetivo. Por que você quer investir? Ah, porque eu quero me aposentar. Ah, porque eu quero ter um carro novo. Ah, porque eu quero pagar as minhas contas em dias, eu quero ter dinheiro sobrando. Ah, porque eu quero mandar meu filho para a faculdade boa. Então, você tem que definir o seu objetivo. O seu objetivo, eu já fiz vários vídeos aqui, porque eu uso muito essa questão da mentalidade, por isso que a gente gosta de falar da questão mentalidade comportamental. Você tem que eleger um objetivo racional, ter dinheiro para, e tem que eleger um objetivo emocional. Por quê? Porque quando chegar a dificuldade, o racional cai primeiro. Nós somos seres emocionais. Nós somos seres. Eu ia mostrar um livro que fala principalmente isso, ó, a questão de que nós somos seres emocionais. Dá um pause depois, se você quiser ver. Esse cara é prêmio Nobel de economia, o Daniel Kahneman, para investimento, é fantástico. Então, assim, é, se você elege um objetivo emocional, um objetivo racional, quando o racional falhar, você tem um emocional. Isso aqui é para o ABC do meu filho e eu não tiro por dinheiro nenhum. É o objetivo racional. Isso aqui é para a minha aposentadoria, para o meu conforto na minha velhice e eu não tiro por dinheiro nenhum. É um objetivo emocional, percebe? Então, gente, grava comigo. A principal questão que você não investe é simplesmente porque não começou. E não precisa começar grande, não precisa ter muito dinheiro, não precisa ser rico, não precisa entender tudo sobre investimento, porque entender tudo ninguém entende. Ontem assisti uma aula do nosso mentor, um professor, nossa, uma complexidade, falando dos artigos e as teorias econômicas, nossa, realmente uma complexidade. Eu ficava lá olhando a genialidade, né, dessas pessoas. Mas, como eu tenho uma missão de traduzir isso para o investidor iniciante, para quem não investe, por quê? Porque quando eu era CLT, ninguém me falou de investimento. Foi um artigo que eu li na revista da Exame, à época, tem mais de 30 anos, e eu li e entendi. Foi o que me libertou. Vou fazer um vídeo qualquer dia sobre isso. Não faça conta que você não possa pagar em 30 dias. Nossa, esse item do artigo me libertou, gravei isso na alma. E tudo bem. Então, a principal questão é porque a gente não conhece no início. O investidor iniciante, nossa, e o empreendedor que tem um dinheirinho, e aí compra todos os produtos do banco, título de capitalização que não é investimento, eu já fiz um vídeo sobre isso, e aí compra tudo e acaba caindo nesse ciclo que não vai multiplicar o seu dinheiro. Não tem outra, gente. A melhor pessoa para cuidar do seu dinheiro é você mesmo. Grava isso para você. A melhor pessoa para cuidar do meu dinheiro sou eu mesmo. E eu só tenho uma única coisa: aprender. Se você aprender a lidar com o básico, investir numa renda fixa, investir numa renda variável. Pronto. Só existem esses dois tipos de investimento: fixa e variável. Agora tem um mundaral de opções, de ingredientes, podemos assim falar, para investir nisso, para multiplicar. Um mundaral. Mas vai dando os primeiros passos. Começa com a renda fixa, começa com 70, com 80, com 90% do seu R$ 1, do seu R$ 1,50, do seu R$ 10, do seu R$ 5, do seu R$ 100, dos seus 500, do seu R$ 1.000. Começa com a renda fixa. Poupança é renda fixa? Mas tem melhor. Tem um Tesouro Selic, eu já fiz vídeo aqui no canal sobre isso. Tem outros investimentos que valem a pena para te ajudar. E depois começa com uma renda variável, um índice. Como é índice, Augusto? Índice é quando você compra vamos dizer assim, um conjunto que as pessoas chamam ETF, um conjunto de investimentos
que ele vai pegar vários setores da economia, vai botar nesse pacote. Quando você compra, investir é isso, tá, gente? É comprar e vender ativos financeiros. Quando você compra esse pacote, esse ETF, você está investindo em vários segmentos da economia. Então começa com um índice. A Bovespa é um índice, tá? O IBOVA 11 é um índice das bolsas americanas e tudo mais. E isso você vai começando. Se você tiver dúvidas de como começar, eu tenho um vídeo aqui também de como começar. Aqui eu estou falando, nesse vídeo, da principal questão, da sua maior dificuldade. A maior dificuldade de todos nós, porque eu tive isso, é simplesmente não começar, não dar o primeiro passo. Você pode dar de várias formas esse primeiro passo. Primeiro, já disse, eleger um objetivo financeiro para você começar a investir. Agora, nisso, eu te dou o pulo do gato. Tenha um objetivo emocional e tenha um objetivo racional. Se você tiver uma dificuldade de definir essas duas coisas, é só você olhar para você, por que eu quero ser rico? Por que eu quero ter mais conforto financeiro? Por que eu quero ter mais dinheiro? Para quê? Com quem eu quero proporcionar isso? E aí você vai fazendo essas perguntinhas, você vai definir fácil, fácil, não precisa nada elaborado, é só uma razão por que você quer investir ou ter mais dinheiro. Uma outra coisa que é uma grande dificuldade, as pessoas não entendem, é o seu perfil investidor. Quando fala assim, preencha, você vai abrir uma conta na corretora, uma corretora é uma instituição onde você vai poder, um balcão de negócio, comprar e vender esses ativos financeiros. É, então, as pessoas têm dificuldade de saber qual é o seu perfil. É simplesmente o banco ou a instituição financeira está perguntando para você assim, qual é a sua tolerância ao risco? Pronto. Qual é a sua tolerância ao risco? Por quanto tempo você quer deixar o dinheiro aqui investido para poder te apontar os melhores investimentos? Essas duas perguntas são variações dessas duas perguntas. Qual é a sua tolerância de risco? Você suporta muito risco? Opa, então é arrojado. Suporta médio risco? Então é intermediário. Suporta pouquíssimo risco? Aí é iniciante, moderado, como se fala no mercado, tá bom? E aí, gente, definindo o seu perfil de investidor, que é muito fácil saber qual que é a sua tolerância ao risco, para lhe mostrar os principais ativos, saber a sua experiência, principalmente também, é estudar os tipos de investimento, como eu falei. Existem dois básicos, renda fixa e variável, e dentro dessas dois guarda-chuvas existem uma variações de risco, de investimentos. Eu mostrei aqui, tem vídeos onde eu falo sobre renda variável, onde eu falo sobre renda fixa, o que é cada sopinha de letrinhas, tem aqui no canal também. Outra coisa, é importante também, se você tiver muita insegurança, ter o auxílio de um profissional, para que você possa dar os primeiros passos, possa caminhar e se sentir seguro a iniciar. Uma outra coisa, e uma sugestão, vai começando aos poucos. Começa com aquilo que não vai te fazer falta perder. Vai que você faz qualquer bobagem, sei lá, compra uma opção que já está sendo detonada. Isso é um investimento variável de alta complexidade. Mas vamos supor que por alguma coisa você apertou muitos botões, chegou, comprou uma opção que está se desfazendo, perdeu seus R$ 10. Então, vá com um valor, começa bem pouquinho com o valor que você, se eu perder, não vai me fazer falta. Mas se eu multiplicar por 2, R$ 20, se eu multiplicar e ter R$ 2 a mais, também não vai fazer grande diferença na minha vida financeira. Então, comece, é importante. Mantenha-se sempre informado. Você não precisa ler de tudo e sobre tudo, desculpa. Você não precisa ler de tudo ou sobre tudo. Um equívoco que as pessoas pensam assim, eu vou ter que entender tudo sobre economia, ler todas as notícias. Não, isso vai encher a tua cabeça, não vai adiantar de nada. E a principal teoria que não te conta, eu vou te dizer, as notícias, elas são os efeitos dos fatos. Os fatos da economia real é diferente das notícias que são opiniões de diversos veículos, pessoas, profissionais das questões. Muitas vezes
é uma narrativa sobre um fato. E uma narrativa sobre um fato, ela leva muitas vezes elementos da opinião de quem está narrando, seja o veículo ou o profissional. Ponto. E estas notícias, elas já estão precificadas, elas já acontecem porque os fatos da economia real já direcionaram isso. Vou te dizer, vou te resumir um curso sobre investimento em poucas palavras. Quando uma notícia sai na capa do jornal ou numa revista, os educadores, os investidores, os grandes investidores, as pessoas de mercado dizem assim: é fato velho. Até chegar na capa de revista, ele já envelheceu. Ele até que chegar na capa do jornal já está velho, é fato velho, porque é muito dinâmico. Então, esquece as notícias, estuda o básico, o que é uma renda fixa, qual é os tipos de investimento da renda fixa, o que é uma renda variável, quais os tipos de investimento da renda variável. Pronto. Isso, essas quatro perguntinhas vai te dar e vai possibilitar você multiplicar o seu dinheiro por você mesmo. Então, parece um chavão, mas o meu objetivo aqui é isso: te conscientizar que você é a principal pessoa para cuidar do seu dinheiro e que o básico é possível aprender. Para de ouvir a voz interior, tu que diz, é difícil, não dá, é complicado e etc. Para de ouvir isso. Simplesmente começa. Você começar, dá o primeiro passo. Primeiro passo, como abrir uma conta na corretora. Eu tenho um vídeo aqui, tem um explicando aqui como fazer o primeiro investimento numa renda fixa segura, Tesouro Direto. Tem um live de meia hora, tem um vídeo de 6 minutos, os cliques, passo a passo, tem aqui no nosso canal, tá certo? Então, começa com isso, com o básico, mas começa hoje. Se você tiver R$ 2, faz esse investimento. Se você tiver R$ 1, ainda assim tem investimento para você. Se você tiver R$ 10, aí dá para você investir em muitas empresas no mundo afora. Investir é tão somente se tornar sócio de algum negócio, grande ou pequeno, e fazer esse seu dinheiro trabalhar para você e parar de somente você trabalhar para o dinheiro. É possível com tempo, com consistência. Né? Eu falo aqui meus 3 pilares. O primeiro é, sem sombra de dúvida, o conhecimento, depois o técnico, mas o principal é a mentalidade, é romper a barreira do começar. A principal dificuldade é porque você não começa. Começa a fazer o teu investimento hoje. Eu sou Augusto Fernandes, faço você, investidor iniciante, CLT, pequeno empreendedor, a começar o seu primeiro investimento, a começar a investir. Vem comigo nesse canal, curte, compartilha, maratona, assiste uns 2 videozinhos por dia, pega o mais curto. Eu tenho um sempre que fala da mentalidade, eu tenho um sempre que fala da técnica, e eu tenho um que fala aqui do conhecimento básico, sem linguagem complicada do mundo do investimento, tá bom? Muito obrigado pela tua audiência. Se você assistiu até aqui, curte, comenta e compartilha. Um grande abraço.